Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar dos 8 jogos que faltavam para completar essa primeira rodada da fase de grupos da Champions League. Então, antes de começar aqui a analisar e cornetar e debater sobre esses jogos de ontem, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para me fortalecer aí também. E vamos logo porque, cara, teve muito jogo bom. Começando com Real Madrid e União Berlim. 1-0 para o Real Madrid, um jogo fechado, um jogo truncado, né? O time alemão foi para o Santiago Bernabéu se defender. E se defende muito bem o União Berlim. Foi a melhor defesa da Bundesliga na última temporada. Contratou o Bonucci, o Gosens, bons jogadores e vai disputar aí, acho que uma vaga na Europa League com o Braga, tá? Nesse grupo C. E aí o Real Madrid teve 2 bolas na trave, o Roselu teve algumas chances que desperdiçou. O Roselu é um bom atacante, tá? Não o suficiente para o Real Madrid, mas é um bom atacante, dá para quebrar um galho. Ele, inclusive, não perdeu nenhuma bola de cabeça no ataque. Hoje eu reparei isso, o Bruno Formiga até comentou também na transmissão. Muito bom pelo alto o Roselu, quase fez uns 2 a 3 gols de cabeça. E foi ficando no quase, a tensão aumentando, né? O gol não saía para o Real Madrid. O Rodrigo também acertou uma bela bola na trave de um voleio. E pressão, como eu disse, União Berlim se defende muito bem. O Modric também, até anotei aqui, fez uma ótima partida. O Modric, que jogador, né? 38 anos de idade e continua sendo importantíssimo para esse Real Madrid. Mas quem definiu como tem sido nessa temporada 2023-2024 foi o Bellingham, mais uma vez. Garganta ainda tá ruim. No apagar das luzes, depois de um chute do Valverde de fora da área, o Bellingham pega o rebote e faz o gol da vitória do Real Madrid. E assim, eu percebi um alvoroço, né, pelo lado dos madridistas, lugar que eu também me enquadro, sobre o Bellingham e tudo, e é maravilhoso, foi uma ótima contratação. Mas é um perigo, tá? O Real Madrid não pode depender dos gols de um meia para conseguir vencer os seus jogos, né? Não todos os jogos. Então, assim, faz falta um atacante como o Benzema, o Real Madrid não ter reposto essa posição à altura, talvez com o Osimhen, que eu vou até falar dele no jogo do Napoli, ou o Harry Kane, que acabou indo para o Bayern. É um perigo, tá? É um perigo. O Bellingham não vai conseguir decidir sempre. E hoje se misturou, né? A mística do Real Madrid na Champions League e o Bellingham com essa mística dessa temporada. Como encaixou bem, né? Bellingham e Real Madrid. Um casamento que tende a ser muito proveitoso para os dois lados, mas é uma coisa a se analisar. Não dá para depender todo jogo de um gol do Bellingham para vencer. Vamos ver o que o Carlo Ancelotti vai fazer em relação a isso. Vamos agora para o segundo jogo, Galatasaray e Copenhagen. Cara, surpresa, tá? Para quem achou que o Copenhagen ia ficar de passagem nesse grupo A, não foi o que aconteceu. 2-2 em um jogo que o Copenhagen sai na frente, tá? 2-0. E aí depois acaba perdendo um jogador e sofre um empate ali nos minutos finais em um show do TT, né? TT, atacante que passou por Leicester, Lyon, Shakhtar, revelado pelo Grêmio. E ele substituiu o Mertens, né? Entrou no meio da partida e nos minutos finais ali deu uma assistência, fez um belo gol e conseguiu empatar para o Galatasaray, que ia perder dentro de casa para o Copenhagen, tá? O Galatasaray que fez grandes contratações e, enfim, aparentemente venceria esse jogo com tranquilidade e não foi o que aconteceu. Dada a situação que o Manchester enfrenta, esse grupo pode ter alguma surpresa, tá? O Copenhagen não joga bem, inclusive não jogou bem hoje. O Galatasaray dominou o jogo, mas é Champions, né? E como vários times jogam bem a Champions e não seus campeonatos, pode acontecer com o Copenhagen, quem sabe.
conseguiu esse empate e pode bagunçar o grupo A. Vamos para o terceiro jogo, Arsenal e PSV. Um show do Arsenal, né? 4-0 contra o PSV. Bela performance do Gabriel Jesus, que está voltando ao seu auge. O Saka, Trossard, o Gabriel Martinelli, infelizmente, estava machucado, mas foi uma bela atuação do Arsenal, assim, de almanaque mesmo, dentro de casa, voltando para a Champions depois de tantos anos com o pé direito. Assim, empolga, tá? Empolga esse Arsenal do Arteta, que tem uma mobilidade no ataque que, assim, cara, eu não consigo enxergar em muitos outros times dessa Champions, tá? Eu acho que o Arsenal briga aí para chegar em semifinal. Já pensava isso e com esse pé direito que entrou na Champions, penso ainda mais. Tem a situação do goleiro, né? O Arteta, desde o último jogo na Premier League, tirou o Ramsdale, colocou o David Raya, um goleiro espanhol, que vem do Brentford, se não me engano, e colocou de titular contra o Everton. Parecia ser uma coisa ocasional, mas ele veio de titular também nesse jogo da Champions e já começa a circular aí, a ventilar, né? Possíveis destinos para o Ramsdale, como o próprio Bayern, que agora está com o Hugo Wright no gol, né? Como o Neuer está machucado. Então, assim, fica aí uma coisa para a gente analisar, né? Até no fim de semana, na rodada da Premier League, o que pode acontecer aí debaixo das traves do Arsenal. Mais uma bela estreia, 4-0, provavelmente vai se classificar com muita tranquilidade nesse grupo B. E vamos voltar agora para o grupo A. Bayern de Munique e Manchester United, o grande jogo, né? As camisas mais pesadas que se enfrentaram nesse segundo dia de Champions League. E, cara, o placar é mentiroso, tá? O placar é mentiroso. 4-3 para o Bayern de Munique é uma mentira. O Manchester United não conseguiu jogar para ter um gol só de diferença. Teve uma chance ali no início com o Eriksen, talvez poderia mudar o jogo, né? O Wright, que eu acabei de falar mal, inclusive aqui, fez uma ótima defesa. E aí o Bayern encaixa o seu jogo, cara, e faz 2-0. O Onaná tem uma falha no primeiro gol que, assim, é triste. O melhor goleiro da última temporada se encontra em um mau momento, tá? Também teve uma falha lá na Premier League. Como o Manchester United tem sido o cemitério de alguns jogadores, né, cara? E psicologicamente mesmo. O que influencia, obviamente, na técnica. Mas o Onaná não está bem. Poderia ser pior se não tivesse ele lá, tá? Muita gente não analisa esse ponto. Mas, no geral, não está bem. Um domínio do Bayern que, claro, não é perfeito, até porque conseguiu tomar 3 gols desse Manchester United, o que mostra falhas, né? Mas conseguiu fazer seus gols, Sané marcando gol muito bem, o Gnabry tentando se reerguer depois de uma temporada passada ruim, esse início também um pouco oscilante. Teve um pênalti que o Harry Kane marcou, o primeiro gol do Harry Kane com a camisa do Bayern de Munique nessa Champions League. E no final teve um gol do Mathys Tel, né? O centroavante francês de 18 anos, revelação, joga muito bem, acho que pode ter mais minutos nessa temporada. Por outro lado, fazendo aqui uma coisa mais cronológica, tá? Vou gastar um pouco mais de tempo nesse jogo. O Bayern faz 2-0, né? Sané e depois o Gnabry, se não me engano, o Gnabry. Aí vai pro segundo tempo e o Højlund, atacante contratado pelo Manchester United da Atalanta, faz o seu primeiro gol com a camisa dos Diablos Vermelhos. Ele é bom, tá? É um bom atacante. Não acho que ele vai resolver, não é um cara pronto, não é um cara para o Manchester United nesse momento. Muita gente compara ele com o Haaland, o que é uma loucura, mas eu gostaria de fazer outra comparação aqui. O Haaland, depois de estourar no RB Salzburg, não vai para um time da primeira prateleira, vai para o Borussia, para se desenvolver, podendo errar. Não foi o que aconteceu com o Haaland, mas foi o caminho certo. E sim, na última temporada chega ao Manchester City já pronto. O Højlund sai do Atalanta sem estar pronto, tá? Chega ao Manchester United que precisa de um atacante e tem um cara que tá aí para se desenvolver. Então, assim,
talvez ele não consiga entregar 30 gols essa temporada. E é normal, porque ele não é o Haaland, porque ele precisa se desenvolver ainda, é um cara muito jovem. Então, assim, acho ele um bom jogador que não era para estar no Manchester United nesse momento. Talvez em times mais de segunda prateleira, para se desenvolver sem tanta pressão. E que pressão tem o Manchester United, não é? Nesse momento. Aí o Harry Kane logo tem o pênalti, ele vai lá e marca, já volta para o 3-1. O Casemiro, aí passa o jogo, o Bayern domina completamente, perde várias chances. E aí lá aos 42 do segundo tempo, o Casemiro faz um gol lá na empurrança, e aí parece que o Manchester vai finalmente conseguir reagir ali na raça, porque taticamente e tecnicamente deixou muito a desejar. Mas o Matthias Tel, como eu disse, o Matthias Tel faz o 4-2 e aí já desanima novamente. E no final do jogo, no apagar das luzes, depois de uma falta cobrada pelo Bruno Fernandes, o Casemiro faz mais um gol, né? Primeira vez que o Casemiro faz 2 gols na mesma partida de Champions League. Talvez um dos poucos que está salvando nesse time do Manchester United. E assim, fez ser um placar mentiroso o Casemiro, né? Porque deveria ser 4-1 e ele tira 2 gols da cartola e faz esse jogo parecer um jogão, né? Disputadíssimo. Não foi o que aconteceu. Mas é isso, cara. Voltando a falar um pouco aí do grupo A, né? Que o Galatasaray empatou com o Copenhagen. Vai ser uma briga de foice para ver quem vai conseguir essa segunda vaga. O Bayern acho que classifica tranquilamente, mas Manchester, Galatasaray e Copenhagen vão se debater para ver quem não quer ir para a segunda fase da Champions. E aí vamos de Benfica e RB Salzburg, né? Confronto do grupo D. E, cara, o Benfica, dentro de casa, perdeu de 2-0 para o Salzburg. Fez um pênalti no início do jogo, o Salzburg perdeu. E não satisfeito, o Benfica fez outro pênalti, né? O Antônio Silva toca com a mão na bola, que ia entrar pro gol. E aí é expulso o bom zagueiro Antônio Silva, né? Diga-se de passagem, se você não conhece, procure saber sobre. É um bom zagueiro, jovem, português. Muito bom Antônio Silva. Mas é expulso. E aí o Benfica passa todo o resto do jogo. O Salzburg faz o segundo gol de pênalti, né? O segundo pênalti ele converte, faz 1-0. E aí o Benfica passa todo o resto do jogo com 1-, mas mesmo assim melhora no segundo tempo. O Di Maria no primeiro tempo quase faz um gol olímpico. Mas o Benfica melhora no segundo tempo, mas acabou num contra-ataque ali tomando outro, 2-0. Sente falta do Gonçalo Ramos ainda, como concluidor de jogadas, né? O Benfica, e é um problema, né, cara? Grupo D também não tá essa facilidade toda, né? Com Real Sociedade Inter, que eu vou falar daqui a pouco. Mas essa derrota pode comprometer aí uma possível classificação do Benfica para a próxima fase da Champions. E vamos de Braga e Napoli agora, lá na Pedreira, né? Também em Portugal esse jogo, o Braga recebendo o Napoli. E assim, cara, o Napoli continua fazendo como o Spalletti fazia, de joga e deixa jogar, né? O Napoli é um time ofensivo e que dá espaço também. E o Braga não se escondeu, tá? O Braga jogou, tentou impor o seu estilo de jogo. E só um ponto aqui, como é bom o Osimhen, né, cara? O Osimhen é espetacular. O cara perturba no alto, é imbatível, finaliza muito bem, se posiciona como poucos, porte físico. Na minha opinião, o Real Madrid tinha que ter ido atrás dele, tá? Não atrás do Mbappé. Seria um encaixe perfeito ali com Vinícius e Rodrigo. Se com o Kvaratskhelia ele já faz o que faz, imagina com Vinícius e Rodrigo. É de se analisar, né? Se alguém conhecer o Florentino Pérez, manda esse recado, essa dica minha. E aí o Napoli sai na frente com um gol do Di Lorenzo ali no finalzinho do primeiro tempo. Depois o Braga, que como eu disse, jogou, buscou o jogo, consegue empatar aos 38 do segundo tempo. E aí, cara, uma das coisas mais bizarras dessa primeira fase... Balancei a câmera aí, né? Perdão.
uma das coisas mais bizarras dessa primeira fase. Aos 42 do segundo tempo, o zagueiro Niakate comete uma bizarrice. Depois de um cruzamento, se eu não me engano, do Zielinski, né, o Napoli ali tentando conquistar a vitória, o Zielinski cruza a bola e o Niakate dá uma canelada para o seu próprio gol e dá essa vitória ao Napoli. O Braga até manda uma bola na trave antes do jogo acabar, mas já estava no finzinho. E o Napoli sai com essa vitória importante no grupo C, né? Partindo do ponto que o Real Madrid ganhou, é importante para o Napoli vencer também e ver aí quem vai conseguir essa primeira colocação, que eu acho que não vai fugir disso, tá? Braga e União Berlim devem brigar pela vaga da Europa League mesmo. Nesse grupo acho que não vai ter muitas surpresas, não. E aí, voltamos para o grupo D agora, né? Real Sociedad e Inter de Milão. E assim, cara, se você tá surpreso com o futebol que a Real Sociedad apresenta, me desculpe, é porque você não assiste a Real Sociedad. O que não é nenhuma loucura, né? Um time da segunda prateleira ali da Espanha, mas te convido a assistir um jogo da Real Sociedad. Vem muito bem, cara. Tem ali no Cubo, né, a sua principal estrela, que tá fazendo mais uma temporada espetacular. Tô até com a camisa aqui em homenagem à Inter, talvez seja por isso que ela quase perdeu, né? O peso aqui é grande. E a Inter é diferente do que eu pensei, que conseguiria impor o seu estilo de jogo, continuou reativa, né? Contra equipes que propõem jogo. Foi muito reativa, não conseguiu jogar. A Real Sociedad sai na frente depois de um erro ali na saída de bola. O Bastoni se embola um pouco, entrega a bola e o Brais Mendes abre o placar para a Real Sociedad ainda no primeiro tempo, mas a Inter de Milão não consegue jogar. Não entendi porque o Inzaghi colocou o Arnautovic de titular em vez do Thuram, mas tudo bem. Não sei se também tinha algum problema de lesão, mas jogou muito bem contra o Milan no final de semana. Não via motivo para haver essa troca, né? Tomou um apavoro, a Inter tomou um apavoro no primeiro tempo. Real Sociedad poderia ter virado o intervalo com 3-0 tranquilamente. Não foi o que aconteceu, graças ao Sommer também, que chegou à Inter de Milão muito bem. E no final do jogo, lá no final do segundo tempo, a Inter de Milão acha um gol com o Lautaro Martinez, assim, bem na sorte mesmo, e leva esse empate que pode ser considerado vitória para a Inter, tá? Beleza, que jogou fora de casa contra a Real Sociedad, mas a gente está falando aqui de um finalista da Champions League na última temporada. Precisava de mais, né? E a Real Sociedad surpreende quem não conhece e afirma os achismos de quem assiste. Chega muito bem para essa Champions e vai brigar por vaga, tá? Vai brigar por vaga. E aí, para terminar, Sevilha e Lens. Que assim, cara, não tem muito o que falar desse jogo. Um jogo meio... Veja bem, né? Chances para os dois lados e tudo. O Lens, que foi vice-campeão francês na última temporada, e o Sevilha não consegue se impor, né? Parece realmente o que as brincadeiras dizem, né? Só consegue jogar com imposição, com força na Europa League. Na Champions League se iguala a times como o Lens, que perdeu os melhores jogadores que tinha, e o Sevilha até sai na frente com o gol do Ocampos, mas logo depois sofre o empate num gol de falta do Fulgini, né? O Sevilha perdeu o Bono, o Dmitrovic está no gol, poderia ter pegado esse gol de falta, mas salvou outras, então igualou. Uma boa estreia do Sérgio Ramos, tá? Que voltou para o Sevilha, voltou bem, sendo efetivo nas jogadas em que está no ataque, eventualmente, e muito bem na defesa, bloqueando chutes, melhorando a saída de bola do Sevilha. Mas foram chances para os dois lados, o empate foi justo diante das perdas que cada time teve ali dentro do jogo. E o grupo B fica nessa, né? PSV, Sevilha e Lens devem brigar aí para ver quem vai pegar essa segunda vaga, porque a primeira já é do Arsenal. Um segundo dia muito bom de Champions, tá? Essa primeira rodada, fazendo uma análise geral agora, né? Completando a primeira parte que saiu ontem.
Eu gostei, cara. Primeira rodada de bons jogos, times se mostrando fortes nessa Champions. Como eu disse, um exemplo é o Real Sociedad, né? Que apesar do empate com a Inter de Milão mostrou que tem capacidade. E assim, vamos acompanhando, né? Só 15 dias agora. Vou confessar que dias de Champions League, principalmente na fase de grupos, são muito cansativos. Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho e é isso. Nos vemos em breve por aqui. Valeu, tchau, galera!